Aula de hoje, dando sequência ao estudo de magnetismo. Na verdade, a gente vai entrar num novo tópico que se chama eletromagnetismo, certo? Então agora a gente vai juntar o que a gente sabe de elétrica com o que a gente sabe de magnetismo. Bom, João, tu tinha falado que elétrica e magnetismo não tem a ver. Na verdade, galera, a relação errada que a gente faz é o seguinte: polo norte tem carga positiva, polo sul tem carga negativa. Isso está errado, isso não tem nada a ver. Mas um cara chamado Ørsted, ele percebeu uma relação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, o que deu origem ao estudo do magnetismo. Quando Ørsted estava estudando circuitos elétricos, conta a história que por acaso ele deixou uma bússola próxima a um circuito elétrico. E ele percebeu que essa bússola ela desviava a orientação. Então a bússola estava apontando para o norte da Terra, normal, como deve ser. Só que quando ele aproximava ela do circuito elétrico, ele percebia que ela não apontava mais para o norte, ela passava a apontar para outro lugar. Qual foi a conclusão dele? Bom, se a bússola se orienta conforme o campo magnético, é porque o circuito elétrico está gerando um campo magnético, que está fazendo com que a bússola mude de orientação. Hoje a gente chama isso de efeito Ørsted. Corrente elétrica é fonte de campo magnético. Então, quando eu tenho uma corrente elétrica, em torno desse fio percorrido por corrente elétrica, eu tenho um campo magnético, certo? É sobre esse campo magnético que a gente vai falar hoje, o campo magnético gerado por corrente elétrica. Beleza. Em um ímã a gente sabe como é que funciona o campo magnético. Ele sai do norte e entra no sul. E na corrente elétrica, como é que funciona o campo magnético? Para onde ele aponta esse campo magnético? Ele segue uma regra, galera, com um nome bem sugestivo. É a regra da mão direita. Basicamente, levantem a mão direita de vocês aí e façam um joinha, certo? O polegar de vocês devem colocar no sentido da corrente. O sentido em que a mão fechar é o sentido do campo magnético. Olha na animação ali, ó. Se o polegar está para cima no sentido da corrente elétrica, galera, polegar para cima, vê se com a mão direita a mão de vocês não, os dedos não fecham nesse sentido aqui, ó. Então, se a corrente está para cá, os dedos vão fechar nesse sentido aqui, certo? Vou colocar a minha canetinha aqui, ó. Se o dedão para cá, no azul, no sentido da corrente, os dedos vão fechar em torno do fio. Beleza, então é dessa forma, com a regra da mão direita, que a gente sabe para onde o campo magnético gerado por um fio aponta. Você tem que colocar o dedão no sentido da corrente, e aí as linhas de campo magnético são circulares em torno do fio. A gente tem uma forma de representar esse campo magnético, galera, porque logicamente na prova, no vestibular, não vai ter uma animação bonitinha assim, ó. Basicamente a gente representa com uma bolinha, um vetor saindo do papel, e com um xizinho, um vetor entrando no papel. Então, normalmente, quando for representar o campo magnético, vocês vão ver essa representação aqui, ó. Com a mão direita, galera, o sentido da corrente é para cá, ó. A corrente está para a direita, ó. Com a mão direita de vocês, coloca o dedo no sentido da corrente. Vocês conseguem perceber que coloca o dedão, né, o polegar no sentido da corrente. Conseguem perceber que os dedos de vocês saem desse lado da tela e entram desse lado da tela? Então o campo magnético estaria saindo daqui, dando a volta e entrando aqui, ó. Bota o dedão para a direita, sai de um lado, entra do outro. Beleza? Saudade das minhas canetas para poder desenhar isso aqui com vocês e mostrar. Mas é basicamente saindo de um lado, entrando do outro, como está aqui, né? Percebam que sai desse lado, entra desse, sai desse lado, entra desse. Aqui está representado em 3 dimensões, em 2 dimensões seria sai de um lado, entra do outro. Ok? Então é dessa forma que a gente determina para onde aponta o campo magnético gerado por um fio. Agora, como que a gente calcula esse campo magnético? Para calcular esse campo magnético, a gente tem que saber qual é a geometria do condutor. E aqui no ensino médio a gente estuda 4 geometrias. A primeira, a mais simples de todas, é um fio retilíneo. Se eu tiver um fio retilíneo, galera, um fio comprido retilíneo, percebam que
o sentido das linhas de campo aqui, ó, em torno do fio, é dado pela regra da mão direita. E para calcular, quando for um fio, eu tenho que usar essa equação aqui, ó. Pode até colocar assim, né, que é o B de um fio. O que é esse B? O B é o campo magnético, certo? B é o campo magnético. Unidade de campo magnético, Tesla. O Mi, galera, esse Uzinho com a perninha, ó, ele é a permeabilidade magnética, depende do meio. Então, se for no vácuo, no ar, na água, a permeabilidade magnética é diferente. Normalmente é dado o valor do vácuo, a gente calcula no vácuo. E o valor é esse aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7. Costuma ser dado nas questões, beleza? Ou nos formulários. I é a corrente elétrica, em ampere. 2 é um número, π também é um número, e d é a distância, né? Logicamente, a distância do fio, né? Se eu quiser calcular o campo magnético aqui, é essa distância aqui, ó. Certo? Agora que eu quero calcular o campo magnético aqui, é essa distância aqui. Beleza? Então tá lá, o campo é maior quanto maior for a corrente, e o campo é menor se a distância for maior, né? Então, quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto maior a distância, mais longe do fio, logicamente, menor o campo magnético. A gente também calcula o campo magnético quando o fio não é retilíneo, e sim circular. A gente chama isso de espira circular. O que é uma espira circular? É um fio, galera, em formato de círculo aqui, ó. Pega um fio, coloca ele nesse formato e consegue calcular o campo magnético gerado aqui no meio. Essas espiras são utilizadas em motores elétricos, por exemplo. Para calcular esse campo magnético, percebam que ele segue a regra da mão direita, né? Ó, coloca o dedão ali no sentido do I, vê se o B não fica para cima aqui, ó. Para calcular, galera, o valor desse campo magnético em uma espira circular, a equação é essa aqui. B é o campo magnético, a unidade é Tesla. Mi é a mesma permeabilidade magnética, que tem esse valor. I é a corrente elétrica que está passando nessa espira. 2 é um número e R é o valor do raio da espira, né? Eu quero calcular o campo no centro da espira. Quem quiser colocar aqui, ó, bota que é o campo de uma espira. Normalmente no vestibular não é dado do que é a fórmula, galera. Só é dado, são dadas as fórmulas, mas não diz qual é qual. Certo? Não é difícil de perceber, né? Aqui o fio vai ter a distância do fio. Aqui a espira vai estar o raio da espira, certo? Na fórmula. Além da espira circular, a gente tem o que a gente chama de bobina chata. O que é uma bobina chata? Quando eu pego uma espira circular, eu dou uma volta. E se eu der várias voltas? Aí eu vou ter isso aqui, ó. Ao invés de ter uma volta só, eu tenho várias voltas. Por que chata? Porque ela é achatada, galera. Ó. O comprimento dela aqui, ó, o comprimento dela, L, é muito menor do que o raio, certo? O raio é maior que o comprimento. Então percebam que o comprimento é pequenininho e o raio dela é bem grandão, certo? Então esse valor do raio tem que ser muito maior que o valor do comprimento. Aí a gente diz que é uma bobina chata. Se o campo de uma espira é, por exemplo, 10, vocês concordam que de duas espiras, elas são tipo em série, uma na sequência da outra vai ser 20? É basicamente isso. Olha só, é a fórmula da espira, que estava no slide anterior, só que vezes o número de espiras. Então, o campo de uma bobina é N vezes o campo de cada espira, certo? Percebam que é tudo a mesma coisa, só que agora tem esse N, que é o número de espiras, certo? Ah, 2 espiras, 3, 4, 5. Quantas voltas a tua bobina deu? E, por fim, a gente tem o solenoide, que a gente chama de eletroímã. A construção dele é igual à da bobina, são várias espiras. Só que agora, ao invés de eu ter 4, 5, 10 espiras, eu vou ter 4, 5 mil espiras. Então, eu vou ter muitas e muitas voltas. De modo que o comprimento do solenoide, ó, o comprimento do solenoide, L, vai ser muito, muito maior do que o raio dele, certo? Então, o comprimento é maior que o raio. Lá na bobina, tu tinha o raio bem grande e o comprimento bem pequeno. No solenoide é o contrário, ele é bem comprido.
Percebam que as linhas de campo, galera, o campo magnético aqui no solenoide, ele não é igual de um ímã. Ele sai de um lado e entra do outro, sai do norte e entra no sul. Por isso que o solenoide é chamado de eletroímã, porque ele tem o mesmo comportamento que um ímã, certo? Se tu pegar um metal aqui, ó, ele vai ser atraído por esse solenoide, porque o campo magnético gerado é igual ao campo de um ímã. Qual é a vantagem de um eletroímã em relação ao ímã natural? A vantagem é que eu posso desligar, certo? Sabe aqueles equipamentos que são utilizados em ferro velho, assim, um negócio bem grande que, sei lá, pega, gruda no carro e levanta o carro, assim? É um eletroímã. O cara vai lá, liga o ímã, gruda no carro e depois desliga para soltar o carro, certo? Então tá aqui. Como é que eu calculo esse campo magnético gerado pelo eletroímã? Então, o campo magnético de um solenoide é dado por essa equação aqui. Todas as equações são dadas, galera. μNI, né? μNI, o μ é a constante, o N é o número de voltas, normalmente aqui no solenoide vai ser 5, 10, 15 mil, e o I é a corrente elétrica, certo? O I é a corrente que passa aqui. L, o que é o L? É o comprimento, né? João, como é que eu vou saber se é o solenoide ou uma bobina? É fácil de perceber a teoria pela fórmula. No solenoide, o tamanho que importa é o comprimento. Então, na fórmula tem comprimento. Lá na bobina, que está lá no slide anterior, galera, o tamanho que importa é o raio. Então, na fórmula tem o raio. Beleza? Então, são 4 equações, uma para calcular cada geometria de condutor. Galera, e o sentido desse campo é sempre dado pela regra da mão direita. Não tem erro. Vamos fazer um exemplo. O condutor de eletricidade retilíneo longo é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então, eu já tenho dois dados aqui, ó. É um fio retilíneo e a corrente é 10 amperes. O fio se encontra no vácuo, cuja constante vale 4π vezes 10 na menos 7, que a gente tinha falado. Calcule a intensidade do campo, olha o que ele está pedindo, a intensidade do campo de indução magnética, ele quer o B, o campo magnético, num ponto que está a uma distância de 40 centímetros do fio. Primeira coisa, qual é a geometria que eu estou me referindo? Fio condutor retilíneo, estou falando de um fio. É essa equação aqui, a equação do fio. O Mi foi dado? Está aqui. O I foi dado? Está aqui. 2π, a distância foi dada? Foi. O único cuidado que a gente tem que ter é que 40 centímetros é 0,4 metros. Jogou tudo ali, ó. Mi, I, 2π e o D em metros. Certo? Galera, cancelou π e π. 4 vezes 10, 40, dividido por 0,8 vai dar 50. Se andar uma casinha para o lado, fica 5, né? Andou uma casinha para o lado, tirou um do expoente. 5 vezes 10 na menos 6 Tesla. Como é ruim fazer exercício assim. Saudade da minha caneta. Beleza, galera? Tá claro? Bem tranquilo, né? Qual é a sugestão que eu tenho para vocês hoje? Essas aulas aqui, ó, são videoaulas com mais exemplos, certo? Essas videoaulas aqui são do professor Boaro, é um cara que eu acho que ele tem uma boa explicação, ele é bem coerente, assim, e não inventa muita moda, ele fala do jeito que é para ser. Deem uma olhadinha nessas aulas aqui que falam sobre campo magnético gerado por corrente elétrica. Forte abraço, pessoal, estou aberto aí às dúvidas, estou respondendo lá na central. Até mais.